paz do Senhor Jesus, bom dia, mais uma vez aqui no nosso Café com Fé, acordando para um dia melhor. Que Deus te abençoe nesse dia, que te dê um dia repleto das ricas bênçãos do Senhor. Amém? Queremos agradecer a todos que têm nos acompanhado no decorrer desses meses aqui no nosso programa Café com Fé, aqui na TV Cerrado. Deus abençoe a sua vida. A todos que têm nos acompanhado também através das redes sociais, continue junto conosco. Vamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. E hoje nós queremos falar de algo muito importante, que é a resposta do clamor de Deus. Mesmo porque estamos passando momentos tão delicados no nosso país, no Brasil, e como nunca o povo de Deus tem que se posicionar e clamar a Deus para uma grande mudança em nosso país e nas nossas vidas. Amém? Vamos ler o clássico, né? Podemos até dizer o clássico texto no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, 14, um versículo muito conhecido pelo povo de Deus, porém pouco praticado. A palavra diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Um texto, um versículo muito falado, porém pouco praticado pelas nossas vidas. E essa é a promessa do Senhor para o Brasil. O nosso país precisa que homens e mulheres de Deus se levantem e comecem a clamar, porque aqui nesse período o povo de Israel estava passando um período muito difícil, porém Deus estava ali fazendo uma aliança com Salomão, Deus estava ali renovando a aliança dele com Salomão, e foi quando Deus fala para Salomão: olha, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então a nossa primeira atitude diante de Deus é nos humilhar, é reconhecer que só Deus pode sarar a nossa nação, é reconhecer que nós não somos autossuficientes para fazer isso, mas Deus pode fazer grandes coisas nessa nação. Eu sou uma grande intercessora do Brasil. Eu creio que Deus pode fazer grandes coisas nos nossos dias atuais. Então, o primeiro passo, nós temos que nos humilhar, reconhecer que só o Senhor pode trazer a solução para o nosso país. O segundo passo aqui citado é orar. Oração. A oração tem poder de remover montes. A oração traz os céus aqui na terra. Então nós devemos orar, nós devemos buscar ao Senhor e nos converter dos nossos maus caminhos. Quem não tem maus caminhos nas suas vidas? Todos nós temos, e nós precisamos nos converter. Converter significa mudar de direção, mudar de caminho. Nós temos que largar os nossos maus caminhos. Aí sim vem a promessa de Deus. E Ele fala: então assim eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos, como servos de Deus, nos humilharmos diante de Deus, orarmos pela nossa nação, buscar o Senhor, nos converter de todos os maus caminhos, e Deus vai fazer proezas nas nossas vidas. Estava lendo essa semana que o IBGE já vai estar lançando que a população cristã evangélica no Brasil já está alcançando a média de 25% da nossa nação. E eu me pergunto, o que esses 25% de cristão têm feito no nosso país? Qual é a diferença que nós temos feito no nosso país? Nós não podemos continuar como estamos. Nós temos que converter dos nossos maus
nossos caminhos, nós temos que orar mais a Deus, nós temos que parar de amaldiçoar a nossa nação e começar a abençoar. Aí sim Deus vai ouvir do céu, vai ouvir os nossos clamores e Ele pode mudar a nossa nação. E Ele quer mudar a nossa nação. Eu fico observando quando Deus criou Adão. Aonde foi que Deus colocou Adão, meus queridos? Deus colocou Adão e Eva para morar num paraíso. Aquele paraíso se chamava Éden, que significa lugar de delícias. É esse o projeto original de Deus, nos colocar em paraísos, em lugares de delícia. E o que fez Adão sair daquele lugar foi a desobediência dele a Deus. Porém, hoje, se Deus vê conversão nas nossas vidas, se Deus vê sinceridade nas nossas vidas, Deus quer sim que nós voltemos a morar num lugar de delícias. E o Senhor está nos dando a direção é humilharmos, é buscarmos dEle. Outra coisa que me chama muita atenção é aquela passagem em Gênesis 18, quando ali o Senhor manda os seus anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E por que Deus iria destruir aquelas duas nações? Porque a perversão deles era tão grande que tinha chegado até aos céus. Porém, ali antes de os anjos chegarem a Sodoma, eles param ali para conversar com Abraão. E Abraão foi um grande intercessor. E Abraão conversou ali com o Senhor e falou: Senhor, por acaso o Senhor vai destruir o justo juntamente com o ímpio? E Deus fala: não, Abraão, eu jamais vou destruir o justo junto com o ímpio. E Abraão fala: Senhor, e se por um acaso houver ali 45 justos? E Deus fala: por amor a 45 justos, eu vou poupar aquela cidade. E Abraão fala: Senhor, e se por acaso houver 40 justos? Deus fala: por amor a 40 eu pouparei. E ele chega e fala: Senhor, e se houver 30, se houver 20 e se houver 10 justos naquela cidade? E Deus fala: olha, Abraão, se eu achar 10 justos naquela cidade, eu a pouparei. E eu creio que no Brasil nós somos muito mais do que 10 justos. Vamos clamar ao Senhor pela nossa nação, vamos pedir a Deus para sarar a nossa terra. Gente, o nosso país é um país rico, o nosso país, tudo que se planta dá, nós temos mata, nós temos rios, apenas estamos sendo mal administrados e nós, como povo de Deus, nós não podemos ficar acomodados, nós temos que dar voz, nós temos... Aliás, nós somos conhecidos na história como protestantes. O que nós temos protestado nos dias atuais? Os nossos antepassados morreram por serem protestantes. Nós temos que protestar. Nós temos que dizer não à corrupção, nós temos que dizer não ao pecado nessa nação, porque Deus não vai destruir o justo com o ímpio e nós não podemos ficar sofrendo como nós temos sofrido. Vamos clamar pelo nosso país, vamos nos humilhar diante do Senhor, vamos pedir ao Senhor para sarar a nossa terra e com certeza Deus sempre ouviu e sempre ouvirá a intercessão dos justos. E os justos somos nós que fomos justificados em Cristo Jesus. Nós somos os justos. Então nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos pedir ao Senhor para transformar a nossa história. E para concluir, quero ler rapidamente no livro de Romanos. Paulo fala sobre isso, no capítulo 3. Paulo nos adverte para nós estarmos realmente clamando a Deus e nos posicionando diante de Deus. Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 10, Paulo diz o seguinte: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E no versículo 11 diz o seguinte: não há quem entenda, não há quem busque o Senhor, todos se extraviaram.
a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. No versículo 23 ele diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no versículo 28 ele diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente da lei e da obra. O que Paulo quis nos ensinar aqui? Que não há grego, não há hebreu, não há judeu, não há brasileiro, não há ninguém. Todos nós somos um diante do Senhor e nós só somos justificados por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, todos nós que dependemos, que somos justificados em Cristo Jesus, nós podemos nos colocar perante Deus como justos. Nós somos os justos de Deus aqui na terra e com certeza Deus sempre ouviu e sempre ouvirá o clamor do justo, amém? E eu te convido nessa manhã, vamos levantar um clamor por Deus, a Deus hoje, vamos pedir ao Senhor uma mudança no nosso país, uma mudança nas nossas vidas, amém? Hoje eu te convido, vamos nos colocar de pé diante do Senhor, amém? Vamos nos posicionar como verdadeiros profetas de Deus, como homens e mulheres de Deus, pedindo ao Senhor para fazer grandes coisas na nossa nação, amém? Oremos nessa manhã, coloque-se de pé aí também, vamos nos posicionar diante do trono da graça de Deus, aquele que pode fazer todas as coisas, e clamemos pelo nosso país, amém? Pai Santo, Pai querido, nessa manhã, meu Deus, nós queremos nos posicionar diante do Senhor e clamar pela nossa nação. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor jamais vai destruir o justo juntamente com o ímpio. E nós te clamamos nessa manhã, meu Deus. Eu creio que nós somos mais do que 10, mais do que 20, mais do que 30, mais do que 40 ou até mesmo 1000 justos nessa nação. E eu te clamo, Pai, nessa manhã nós te clamamos, nós levantamos esse clamor diante do Senhor. Sara a nossa nação, sara o Brasil, tira, meu Deus, a corrupção desse país, tira, meu Deus, as diferenças sociais, meu Deus, quanta injustiça nesse país, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós venhamos, meu Deus, comer o melhor dessa terra. E nessa manhã nós te pedimos, ouça o clamor da tua igreja, ouça o clamor do teu povo e muda, sara a nossa nação. É o que nós te pedimos hoje, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Vamos continuar firme nesse propósito de clamarmos a Deus, porque quando o justo clama, os céus se baixam e vêm até a terra, amém? Deus te abençoe nesse dia, tenha um dia abençoado, muito obrigada por estar nos acompanhando aqui no nosso Café com Fé, acordando para um dia melhor, tenha um dia de vitória, amanhã estaremos novamente aqui com a graça do Senhor Jesus, para estudarmos a palavra de Deus, para amanhecer para um dia melhor. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus e tenha um dia de vitória em o nome do Senhor Jesus. A todos que estão nos acompanhando, o programa Café com Fé, nosso muito obrigada. Clique aqui e compartilhe a nossa página.